Olá pessoal, como estão? Olha só o nosso trabalho de hoje. Hoje nós vamos treinar o nosso quarto passo sobre vegetação e vamos falar sobre água, que será o nosso quinto e último passo. Vamos ver como pintar essa vegetação em água e vamos ver também como pintar o pinguinho de água que eu vou fazer nessas flores e na folha. Vamos lá, vamos ver? Nós vamos fazer uso de azul celeste, branco e água. Vamos pegar a brochinha número 2, as duas cores ao mesmo tempo no pincel e vamos iniciar o céu. De início vou fazer na horizontal para não borrar a parte de baixo, mas no geral o céu eu vou enchendo ele com movimentos circulares. Pegando as duas cores aleatoriamente para não ficar o tom muito igual, ficar assim manchado, que fica mais bonito. Pode borrar essa vegetação, é importante que faça isso, porque depois quando você for fazer o acabamento da árvore, não vai sobrar espaço sem tinta. Você faz o acabamento caindo em cima desse céu. Essa parte de cima eu vou esfumaçando porque eu não vou encher o tecido inteiro. Então, para fazer um acabamento, eu faço um esfumaçado. Estando cheio todo esse espaço, agora eu venho com o pincel número 14 e venho colocando nuvens com o branco, só com o branco, não usei outra tonalidade, e vou colocando nuvens onde quero, sempre em movimentos circulares. Agora, com verde pistache, o pincel sujo de branco, eu vou preenchendo essa vegetação que está mais distante. Com o branco, eu já vou fazendo um acabamento, dando uma separação entre elas. Ainda com o branco, pincel número 4, eu vou fazendo galhos, os galhinhos das árvores. Vou marcando eles para saber onde eles ficam. E venho com o branco novamente, fazendo o acabamento da árvore. Veja que elas já vão ficando separadas umas das outras. Com sépia,
eu vou reforçando aqueles galhinhos que eu marquei antes, para eles aparecerem melhor. Agora, com verde oliva puro, embora eu não tenha limpado o pincel, eu vou encher toda essa árvore de trás. Ela já está num plano mais próximo, porém ainda está bem atrás. Depois de encher o espaço, eu venho com batidinhas, já fazendo formato como se fosse algumas folhinhas. Todo o trabalho dela agora será com batidinhas. Já estou colocando um pouco de pistache, verde pistache. Com o pincel 4, novamente, eu vou definir onde ficam os galhos. Fazendo uso só do branco, por enquanto só o branco. Definidos os galinhos, agora eu vou vir com verde pistache. Coloquei um pouquinho de sépia nos galinhos. Um pouco de brilho com o próprio branco. Para eles aparecerem mais. Verde pistache para ir fazendo o acabamento da árvore. Veja que eu vou separando os galhos como se fossem arbustos. Depois de marcar com o pistache essa separação, eu venho com o branco, deixando elas mais visíveis, deixando elas mais marcadas. Toda essa parte eu enchi com verde pistache, peguei um pouquinho de sépia e fui fazendo um pequeno escurecido entre essas entradas das barreiras. Nessa parte de cima, separei com um pouco de branco. Coloquei um pouco de sépia para separar a vegetação rasteira daquela vegetação bem atrás, bem distante. Os tons são parecidos. Nesse lado eu coloquei um pouco mais de branco, é um espaço aberto, não tem sombreado nenhum, então eu aproveitei para deixar mais claro, colocar mais branco. Essa outra vegetação rasteira eu já vou misturando o verde pistache e o verde folha. Ela está mais próxima, então o verde já fica mais forte, mais aparecendo mais. Deixa de ser esse verde tão seco que o verde pistache faz parecer e já vem uma vegetação mais de chuva, de tempo frio. Eu vou misturando os dois para não ficar muito distante, essa divisa, não ficar muito forte. Essa parte eu coloco preto com sépia, porque vai ser a parte de baixo da árvore, dessa árvore que logo nós vamos pintar, então precisa realmente ter uma sombra bem forte.
E toda essa parte eu vou preencher com o verde folha e o verde pistache. E um pouquinho de sépia. Reforçando esse sépia para separar os pequenos relevos. Olha, gente, aí eu vou encher todo de verde pinheiro. Um pouquinho de preto. Batidinhas para formar folhinhas e com o verde pistache eu vou separando esses arbustos. Um pouco de branco, para essa separação aparecer mais, ficar mais forte, mais marcada. E passo um pouquinho de verde folha naquele pistache lá de trás, para unir mais essas duas tonalidades. Essa parte eu vou encher toda ela de siena natural. Venho com sépia, fazendo um sombreado, dividindo essa barreira dessa vegetação rasteira. Um pouco de branco, mais nas partes mais próximas à água, pouquinho, só uns toquezinhos, clarear um pouco. Agora vamos pintar essa outra árvore do mesmo jeito da primeira, só vamos mudar a cor. Vamos pintar de verde pântano sua base, verde musgo a gente vem fazendo o acabamento em volta, em batidinhas, para dar a impressão de folha, lembra? Com o musgo a gente vai unindo ao pântano e vai ficando já misturado. Às vezes eu pego as duas tonalidades e às vezes apenas o musgo. Assim, gente, eu vou enchendo todo o espaço da árvore com essas duas cores. Com o preto, preenchi os galhos, um pouquinho de luz nos galhinhos com o branco. Assim eles aparecem melhor. Agora, o verde folha, eu venho dando uma luz nas partes principalmente mais altas. Enchi tudo com verde folha. Agora, com o verde musgo. Musgo nas sombras, verde musgo. Um pouquinho de branco. Veja que aqui eu tô colocando com batidinhas.
Porque essa vegetação, ela tá muito próxima. Eu coloquei um pouquinho de cerâmica, gente, aí. Cerâmica misturado com preto. Essa vegetação, ela tá bem próxima, então ela já aparece mais. Os detalhezinhos dela já são maiores, já dá pra gente ver que tem folhinhas ali dessa vegetação rasteira. Essa parte de baixo eu joguei um pouquinho de cerâmica com preto. E um pouquinho do verde folha atrás para harmonizar um pouquinho, verde folha com branco. Harmonizar um pouquinho essa vegetação rasteira, né, para ela ficar mais harmônica. Olha, gente, essas folhinhas pequenas, eu pintei elas com grama, verde grama e um pouquinho de branco apenas. Essas bem pequenininhas, todas as pequenininhas eu pintei assim. Passei um pouquinho de verde grama, mais um sombreadinho mesmo, não enchi mesmo o tecido não, só fiz um sombreadinho e coloquei um pouquinho de branco. Os galinhos, com tinta só de um lado do pincel, um pincel bem acabadinho que tenho, eu passei o verde pântano, só verde pântano com um pouquinho de branco como luz. Você pega a tinta só de um lado do pincel e vai passando, porque ele fica um risquinho mais fininho, fica mais fácil de fazer. Essa folha maior, todas as folhas maiores eu pintei assim. Comecei com o verde grama. Terminei com amarelo limão. A base dela foi verde grama e amarelo limão. Um pouco de verde pântano, saí fazendo sombreado. Contorno com o pântano também. E então, um pouco de branco para a luz. Todas as pequenininhas foi feito daquele jeito e todas as grandes foi feito desse jeito. Para sombra, esse sombreadinho em volta, eu passei só amarelo limão. Estiquei ele um pouquinho mais, fiz uma sombra mais longa. Depois, na parte mais profunda, eu vim com siena natural. E assim também eu fiz o sombreado de todo esse cachinho de flor. Na pintura das flores, eu usei rosa chá como base, púrpura na sombra, essa parte central bastante púrpura, bem mais escura. As divisas das pétalas com um pouquinho de púrpura também. Veja que eu coloco, tem a parte arredondada, eu coloco na parte de baixo, como se tivesse a parte redonda por cima da outra. O branco, com o branco eu vim colocando as luzes. Coloquei o branco meio riscado, não coloquei ele muito unido. Não emendei demais as cores.
Em todas as pétalas, passei o branco do mesmo jeito. E assim fiz também na primeira flor. A diferença é que essa primeira levou um pouquinho mais de sombra, porque ela ficou por baixo dessa que estamos fazendo agora. Eu passei um pouquinho de vinho aí para separar melhor elas duas. Olha, aí eu tô usando o vinho. Vou fazer uns risquinhos. Escurecer um pouquinho e fazer uns risquinhos. Coloco um excessozinho e puxo os risquinhos. Esse pincel é um pincel número 4. Ele é bem lixadinho. Agora, com amarelo limão, eu coloco uns pinguinhos. Vários. Pronto, ela é assim. O botão eu enchi de rosa chá, coloquei um pouquinho de púrpura como sombra. Passei um pouquinho de branco. E para essa parte de pétalas, foi só isso que usei. Enchi com o verde grama. Coloquei um sombreadozinho com o verde pântano. Com branco, eu coloquei um pouquinho de luz. E foram só essas cores que usei para o botãozinho. Agora, para pintar as pedras. Nas pedras, eu fui misturando o preto com sépia. Na parte mais baixa dela, eu fui misturando preto com sépia. Na separação delas também. Terminei de preencher com sépia. Um pouquinho de siena natural, saí colocando umas luzes. Reforcei a separação entre elas com o preto. Fiz umas manchinhas. As pedras, na verdade, a gente pode deixá-las bem manchadinhas. Elas ficam bonitas manchadinhas. Coloquei um pouquinho de claridade com o branco, bem pouco. Bom, gente, agora vamos pintar a água. A água é um espelho, a gente bem sabe que a água é um espelho. Então, o que a gente pintou na parte de cima, a gente vai trazer agora para dentro dessa água. O que está mais perto dela é essa barreirinha. Então, eu comecei colocando o siena, foi a cor que eu usei. Eu costumo fazer a divisa, um encontro entre a água e o que está próximo a ela, aquilo que está encostando nela com o preto. Então, eu fiz essa divisinha aí, ó, com preto, saia preto. Vou passando o preto em toda a parte. Seguindo pelo siena, que foi a cor que eu usei na barreira. Um
pouco do verde, que é a vegetação que está em cima da barreirinha. O verde pistache. Agora o verde folha, que é o que está próximo. Não deixo de colocar o preto. Eu sempre coloco. Aí eu já coloquei uma tonalidade da árvore de cima. Vou fazer essa árvore que eu pintei com verde oliva. Vou fazer ela, encher todo o espaço equivalente a ela, de verde oliva. Eu pinto o desenho outra vez, vamos assim dizer. Só que eu não pinto ele tão detalhado, eu pinto ele mais apagadinho. Essa parte aí é o verde pistache com branco, que é aquela vegetação distante. E agora pintar o céu. Antes de colocar os detalhes da árvore, eu vou pintar o céu, fazer toda a parte do céu. Os mesmos tons, mesmo jeito, só que eu vou fazer agora com esse pincelzinho mesmo. Esse é o pincel número 10. Vou fazer em círculo. Não vou encostar na árvore, porque eu ainda vou fazer o acabamento da árvore, então esse pedacinho que fica branco será coberto nessa hora. Depois de pintar toda a parte correspondente ao céu, eu vou colocar as nuvens também, o desenho das nuvens também. Deixei o espaço correspondente a outra árvore. Agora, com o branco e um pouquinho de pistache, eu vou fazer o acabamento daquela vegetação bem distante. Faço menos detalhado, não faço tão detalhado quanto, quer dizer, depende também do que eu esteja pintando. Se eu tiver com uma imagem real e ela tiver bem detalhada, aí a gente tem que fazer. Mas, se não, eu apago um pouco o excesso, eu não deixo o excesso tão forte quanto eu deixo na árvore mesmo em cima. O verde pântano. A minha listinha preta novamente, aquele risquinho preto que eu sempre coloco. Veja que essa árvore eu vou pintar ela um pouquinho diferente. Eu vou manchar mais. A primeira eu tentei fazer ela mais tipo como se estivesse vendo um espelho mesmo. Essa segunda eu tô manchando mais, eu tô puxando a tinta no sentido horizontal, tá vendo? Tô usando as mesmas tons que eu peguei para a árvore, mas no entanto eu tô fazendo mais riscos, riscos no sentido horizontal.
Por que isso? Porque você pode pintar dessas duas formas. A primeira é como se a água tivesse menos correnteza. Então, quando a água está parada, ela mostra mais a imagem mais real. E quando ela tem correnteza, a imagem fica mais distorcida. Então, foi isso que eu quis mostrar para essas duas árvores. A primeira é como se fosse mais um espelho. E a segunda é uma imagem mais distorcida. Como se na parte inicial ela tivesse menos correnteza. E para esse lado que eu estou pintando agora, houvesse mais correnteza nessa água. Feito isso, a gente vai colocar os brilhos da água. E o brilho da água ele é colocado com o branco. Apenas o branco. Você vai passando o branco. Distorce um pouquinho a imagem, porque o branco está representando alguma correnteza nessa água. E quando tem correnteza, vai distorcer a imagem. Nesse lugar que eu coloquei a água mais distorcida, aí onde eu tô pintando, agora eu tô colocando tipo em zigue-zague, o branco. Eu não tô colocando só risquinhos na horizontal, eu tô colocando tipo em zigue-zague, indo e voltando. Na outra parte, onde tem menos correnteza, eu coloco riscos. Na parte que tem mais correnteza, eu coloco tipo zigue-zague, porque representa correnteza na água. Agora, pessoal, vamos falar de pinguinhos de água. Olha só, vou fazer um na folha, um em uma flor e outro em outra. Fazer o desenho para a gente pintar juntos. No da folha, eu vou usar o verde pântano para fazer um sombreado. Você faz um sombreado embaixo do desenho do círculo do pingo de água, puxando para o lado de fora dele. E na parte de cima dele, você também faz um sombreado. Você faz basicamente um contorno, puxando para o centro dele. Com o branco, você faz o contrário. Você faz tipo o contorno da parte de baixo, puxando para o centro. Um brilhinho, só um pouquinho de brilho. E o pinguinho já fica pronto. Tá vendo como é simples? O outro é a mesma coisa, só vai mudar as cores. Agora eu peguei o púrpura, fiz o contorno da parte de baixo, espalhei pro lado de fora do pinguinho, do desenho do pinguinho. Na parte de cima dele, eu fiz o contorno do círculo, do desenho do pingo e puxei pro meio dele. Usei os pincéis número 2 e o pincel número 0, que é esse que eu tô usando agora. Se você fizer só com o pincel número 0 também dá certo. Vamos fazer o próximo pra gente ver. Ó, coloquei uns brilhinhos. E já ficou feito o nosso pinguinho de água. O outro eu vou fazer ele escorrendo. E só com o pincel 0 para ver se dá certo. Vamos ver? Gente, se vocês quiserem se inscrever no canal, fiquem à vontade, eu fico agradecida. Por favor, deixem mensagem daquilo que vocês querem aprender, que vocês têm dificuldade. Se eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar. Aí eu vou ajudar vocês dentro daquilo que vocês realmente precisam. Olha só, gente, clarei a parte de baixo. Essa pontinha de cima a gente deixa ela escura. E a parte de baixo é toda igual ao outro, né? Os outros que eu pintei.
Nesse só mudou a parte de cima. Coloca uns brilhinhos, tá vendo? Naquela parte escura. E o pinguinho já tá aparecendo. Bom, gente, hoje é só. Beijos, espero que vocês tenham gostado. Tchau e até a próxima. O risco eu vou deixar no meu Facebook, tá? Tchau!